Seja bem-vindo a mais uma aula. Esse daqui eu acredito que seja o quarto vídeo do canal, mas é a terceira aula. Nessa aula aqui eu vou falar um pouco sobre função par e resolver esse probleminha aí que está na tela, que é o seguinte: se f e g são duas funções pares, f mais g é par? Essa é a pergunta. Primeiro, claro, para resolver isso a gente precisa entender o que é uma função par. Conversando aqui, a gente pode definir de maneira informal como sendo assim, ó. Se você consegue utilizando um elemento, você consegue chegar a uma imagem. Agora você pega o simétrico desse elemento e você chega na mesma imagem, isso daí é a característica de uma função par. Ou seja, eu tenho aqui uma imagem f de x. Se eu consigo essa imagem o mesmo valor utilizando o elemento simétrico, se isso daqui é satisfeito, se isso daqui for verdade, isso daí é o que caracteriza uma função par. Espero que essa chuva não atrapalhe. Mas enfim, vamos ao exemplo para que possa entender melhor. F de x eu vou definir como sendo x ao quadrado. Se eu pegar aqui, ó, x igual a 2, eu vou ter que f de 2 é igual a 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4. Se eu fizer x igual a menos 2, que é o simétrico, eu vou obter f de menos 2, e aí eu vou ter que fazer menos 2 ao quadrado, e menos 2 ao quadrado é 4 também. Ou seja, eu peguei aqui elementos simétricos, ó, esse e esse aqui, peguei elementos simétricos e obtive o mesmo resultado, 4. Essa daí é a característica de uma função par. Outro exemplo de função par pode ser a função modular, f de x igual a módulo de x. Se você pegar aqui um x igual a 1, você vai obter que f de 1 é igual a 1. Se você fizer x igual a menos 1, você vai obter que f de menos 1 também é 1, porque o módulo de menos 1 é 1. Então, isso daí é o que vai caracterizar uma função par. Você pode interpretar também isso de forma geométrica. Por exemplo, traça aqui o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Como é que eu posso esboçar esse gráfico aqui? A gente já sabe bem o comportamento dele. Você vai fazer aqui 1 ao quadrado vai ser 1, 2 ao quadrado vai ser 4. Então você vai ter aí essa curva um pouquinho acentuada assim para cá. E para os valores que são negativos aqui, ó, por exemplo, puxa, sumiu tudo. Menos 1, menos 2, você vai obter uma coisa como se fosse um reflexo aqui, ó. Você vai obter algo como se fosse um reflexo. Por quê? Porque para todo valor negativo aqui, ó, você vai obter a mesma imagem dos valores positivos. E isso daí é uma característica das funções que são pares. Você vai observar que esse eixo aqui, ó, ele vai servir como se fosse um espelho, né? Parece que esse lado aqui é igualzinho esse, só que invertido. Portanto, essa daí é a característica de uma função par. Agora que a gente já definiu o que caracteriza, quais são as propriedades de uma função par, o que acontece se eu obtiver uma função h de x e essa função ela for definida pela soma de outras duas funções pares. Ó, o que vai acontecer? Esse h de x vai ser par. O que vai caracterizar ali, o que vai definir, é o elemento simétrico. Então, a gente vai pegar aqui o elemento simétrico de x. Então, f de menos x mais g de menos x aqui. Agora que eu já fiz aqui a troca pelo elemento simétrico, eu preciso me lembrar que eu já sei que esse daqui é par e esse daqui é par. Como é que eu sei disso? Porque eu já defini. Já está escrito aqui, ó, são duas funções pares. Ou seja, esse cara é a mesma coisa que f de x. E esse cara é a mesma coisa que g de x. Agora, o que a gente faz? Reescreve h de x, h de menos x sendo f de x, porque é uma função par, e g de x também é uma função par. Pronto.
Só que, olha só, qual é o detalhe? Quem eu defini sendo a soma de f e g? Eu defini que o h de x era essa soma. Portanto, h de menos x é igual ao h de x. H de menos x é igual a h de menos x. Ou seja, a soma de duas funções pares gera uma função par. Como assim? Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu pegar aqui uma função par, ó, tem dois exemplos aqui. O que acontece se eu pegar essa função e essa? Ao invés de falar que isso daqui, ó, é f de x, eu vou falar que isso daqui é um g de x, por exemplo. Pronto. O que acontece se eu somar essas duas funções? Uma nova função, ela deve ser par, né? Então eu vou fazer assim, ó, x ao quadrado, e vou fazer alguns exemplos aqui só para a gente entender um pouco esse comportamento. Isso daqui vai ser o meu h de x, é um exemplo, tá? Não é para ser desse jeito. Deixa eu até mudar um pouquinho de lugar isso aqui. Pronto, aqui assim tá bom. E tá muito feio isso aqui, pronto. H de x. Só um exemplo, tá? Essa função aqui, a gente já viu que ela é par. E a função modular aqui de x, ela também vai ser par. Então, se eu for trocando os elementos por seus simétricos, a imagem ela tem que ser a mesma. Portanto, h de 1, por exemplo, vai ser 1 ao quadrado, que é 1, mais o módulo de 1, que é 1, e isso daqui vai dar 2. Se eu fizer com um elemento simétrico, qual é o simétrico do número 1? É menos 1. Isso daqui, menos 1 ao quadrado, também é 1. E qual é o módulo de menos 1? O módulo de menos 1 também é 1. Portanto, aqui eu tenho a mesma imagem. A mesma imagem que resultou de elementos no domínio diferente, tá? A entrada, foram elementos diferentes. Mas aqui a imagem é a mesma. Pode acontecer com outros valores também, tem que acontecer, né? Ó, h de 2, claro, não vou ficar fazendo, vai dar 4, e aqui vai dar 2. Se eu fizer o h de menos 2, aqui também vai dar 4. E aqui também vai dar 2, porque o módulo de 2 é 2, menos 2 ao quadrado. Módulo de menos 2 é 2 e o menos 2 ao quadrado é 4. Então, isso daqui, ambos vai dar 6. O comportamento geométrico disso daqui seria mais ou menos assim, teria o bico característico da função modular, e seria mais ou menos assim, ó. Só que ao invés de ser tipo uma curva aqui, seria como um bico. Mas o que eu quero falar mesmo é que vai servir como um espelho também. A paridade vai servir, o eixo y, quando as funções forem pares, ele vai atuar como se fosse um espelho. Essa é a ideia. Portanto, função par que satisfaz essa característica aqui. E a soma de duas funções pares continua sendo uma função par. Qualquer dúvida ou qualquer discordância ou qualquer questionamento, você pode deixar aí nos comentários que eu vou dar uma lida. Qualquer contribuição também que você queira acrescentar a essas ideias que eu venho trazendo também, pode deixar tudo aí nos comentários, e é isso. Para finalizar. É isso.